E aí galera, mais uma vez, professor Marcelo Campelo, Marcelo Espírito Santo Campelo, trazendo para vocês mais uma aula. E nesse caso aqui a aula é sobre transcrição, né? Então um processo importante aí, onde a gente observa a formação de moléculas de RNA, né? As três moléculas de RNA, elas são formadas através desse processo de transcrição, né? Quando a partir do DNA você identifica a formação de conjuntos, né, de uma fita única de nucleotídeos, né, de ribonucleotídeos, dessa forma caracterizando o RNA. Então vamos lá. Processo responsável pela produção de RNA, né, do ácido ribonucleico, ocorre sempre no núcleo interfásico, porque como o DNA ele está no núcleo, e o processo é feito a partir do DNA, ou seja, transcrição basicamente falando é DNA dando origem a RNA. Ele vai acontecer nesse núcleo interfásico. Tá? Existe um fenômeno importante que acontece logo depois da transcrição, que é o splicing, que é fundamental para se entender, por exemplo, a diferenciação celular, e que eu vou falar com vocês também daqui a pouco mais tarde. E a presença de enzimas RNA polimerase. A RNA polimerase acaba sendo a enzima primordial para poder determinar o processo, para poder caracterizar o processo de transcrição. Bem, como vocês estão observando aí nessa figura, eu tenho já a estrutura da DNA polimerase abrindo o que nós chamamos de uma bolha de transcrição, né? Esse DNA que está aberto aí em verde, esse espaço aberto, a gente caracteriza a bolha de transcrição e é feito mediante a RNA polimerase que vai quebrando as pontes de hidrogênio, permitindo essa abertura. Lembrando sempre que o processo é feito no sentido 5' 3'. O que você observa em vermelho são os nucleotídeos de RNA, ou podemos dizer ribonucleotídeos, que vão sendo introduzidos também pela RNA polimerase, mediante a passagem dela pelo DNA por esse pedaço da bolha de transcrição. Mais um esquema mostrando o processo, tá? Tudo isso que você vê aí é a RNA polimerase, né? Ele mostra pra gente essa RNA polimerase passando ao longo da fita de DNA. Quando ela passa, como eu falei anteriormente, ela vai abrir uma bolha de transição a partir do momento que ela rompe as bases nitrogenadas do DNA. E uma vez que abre essa bolha de transição, nós vamos ter duas fitas, né? Como você está observando ali, existe uma fita que é caracterizada como fita molde, né? Ou fita ativa, e a outra fita que fica aberta, mas não recebe nenhum tipo de nucleotídeo. Essa fita, que é a fita molde, ela é uma fita que vai sempre ser identificada, a fita vai estar sempre no sentido 3 linhas, 5 linhas. Porque quando a polimerase, né, a RNA polimerase, passar por ela, sintetizando o RNA, ela vai sintetizar o RNA no sentido 5 linha, 3 linha, que é como eu já havia falado com vocês quando eu falei de tradução, o famoso sentido da vida. Tá? Então, nesse caso aí, a direção está identificada ali embaixo da transcrição, que é a passagem da RNA polimerase. A gente observa a bolha de transcrição, né, a fita molde, a fita não molde, ou a fita ativa, né, a gente chama também de fita molde, a fita ativa. E uma outra coisa importante que se forma nesse momento, que é a presença de um ácido nucleico híbrido, né, porque aquela sequência que está unida naquele momento, e é um momento rápido, onde o RNA, a fita de RNA fica ligada à fita de DNA, nós vamos ter um lado com desoxirribonucleotídeos e outro lado com ribonucleotídeos. Dessa forma, então, caracteriza uma fita híbrida. Aqui eu tenho a mesma figura, né, na verdade, o mesmo fenômeno, com figura diferente, dando uma aprimorada melhor, um desenho melhor, para a gente poder entender. Lembrando sempre que o sentido é 5 linhas, 3 linhas, certo? E também observando a presença de uma bolha de transição, né, a presença do ácido nucleico híbrido, onde a gente observa aí que a parte verde é o RNA e a parte azul é o DNA, né? A estrutura morfológica da RNA polimerase está bem definida aí, conforme ela vai passando, tá? E é dessa maneira que vai ocorrer o processo de síntese de RNA, o processo de transcrição. O que você tem que botar na cabeça é sempre o seguinte: quando se fala em transcrição, eu tenho sempre o quê?
DNA dando origem ao RNA. É importante frisar que alguns vírus, como é o caso, por exemplo, dos retrovírus, através de uma outra enzima chamada de transcriptase reversa, tem a capacidade de fazer esse processo, como o próprio nome diz, reverso. Então, mediante a ação da transcriptase reversa, o vírus, quando penetra na célula, no interior do núcleo, essa enzima ela permite que o RNA viral sintetize uma fita de DNA, né, utilizando, é claro, todo o aparato metabólico da célula. Então, é importante falar sobre isso, já que a gente está falando de transcrição. É o caso, por exemplo, do HIV, do vírus da AIDS, que vai ter a transcriptase reversa, e essa transcriptase reversa tem a capacidade de produzir DNA a partir de RNA, ou seja, o processo é exatamente inverso do que a gente está falando aqui, que é a transcrição. Bom, a transcrição foi feita, né, e eu tenho o que nós chamamos de um RNA imaturo, né, ele chama ali também de RNA pré-mensageiro. Esse RNA, bem como o gene, que é a parte que você está vendo lá em cima, que é a unidade de transcrição da cadeia DNA, em azul e vermelho, esse gene ele vai apresentar genes introns, né, que ele está chamando de intrão, e genes exons, que ele está chamando aí de exão. Esses genes introns e genes exons, eles vão apresentar características onde é importante você botar na cabeça que genes introns sempre serão genes que apresentam e expressam características inativas, né? Então, na verdade, são genes inativos. Enquanto o gene exon, ele acaba sendo o gene ativo, basicamente falando da maneira mais peculiar da gente defini-los, certo? E quando eu tenho um processo conhecido como splicing, logo depois que esse RNA mensageiro imaturo ele é produzido, esse processo então tem como principal objetivo retirar os genes introns, retirar os genes inativos, que é o que você está observando aí, onde o processo está fazendo com que aconteça a retirada desses genes. Ao final, né, na parte inferior aí do núcleo, você observa que existe um RNA mensageiro, que ele chama de funcional ou maduro, que é o RNA ativo, é o RNA que deve ser transcrito de fato em proteínas, ou melhor, deve ser traduzido de fato em proteínas, pois ele só apresenta genes exons, ele não tem gene intron. Tá? Isso é interessante para você poder entender, por exemplo, como uma única célula, como é o caso do ovo zigoto, forma uma infinidade de tipos celulares no corpo do indivíduo, de um ser vivo, e essas células apresentam também uma morfologia diferenciada. Tá? Então, levando em consideração a isso, exatamente mediante a análise do splice que você percebe isso. O gene que é intron para uma determinada célula ele pode ser um gene exon para outra. É importante entender que todas as células vão apresentar a mesma carga genética, só que para algumas os genes introns serão exons e para outros os genes exons serão introns. Então, devido a isso, você vai ter expressão de proteínas, né, a expressão do gene mediante a ação da tradução em proteínas diferentes em uma célula e outra, permitindo a morfologia, a funcionalidade, a característica diferenciada de cada célula que nós vamos ter. Aí eu tenho uma outra figura mostrando também o splicing, né, uma figura um pouco mais detalhada. Você percebe lá na parte superior que existe uma molécula de DNA. Essa molécula de DNA tem uma bolinha verde ali que é a RNA polimerase. Ela está passando e está formando o RNA, que é o RNA imaturo. Esse RNA imaturo, então, vai apresentar genes introns e exons, e aí nós vamos ter, de maneira mais específica, riboproteínas, né, que você observa aí na cor verde e azul, verde do lado direito e azul do lado esquerdo, que são fundamentais para poder caracterizar o processo de splicing. São elas que vão se anexar a determinadas regiões do RNA e retirar os introns, formando o que a gente chama de um splice somo, que é essa estrutura que você está vendo aí sendo retirada. Ao final, você está vendo apenas um RNA da coloração amarela, que é o RNA que apresenta apenas genes exons, ou seja, esse RNA é um RNA maduro para poder efetuar os processos de tradução.